Sejam todos muito bem-vindos a mais uma palavra aqui no canal. E já começo dizendo, se você não é inscrito, que você venha se inscrever neste momento, ativar aí o sininho de notificação, que toda palavra que eu postar aqui, você já vai ser avisado que tem vídeo novo no canal, tá bom? Hoje nós vamos falar a respeito de Sansão. Como que Deus escolhe alguém para um propósito? Sansão, ele foi escolhido desde o ventre da sua mãe. A mãe de Sansão era estéril, não podia ter filhos. E ela foi escolhida para gerar Sansão, que já era escolhido por Deus para um determinado propósito. Nós vamos ler aqui na Bíblia juntas, para a gente entender como que Deus age na vida de um escolhido, de um homem e de uma mulher de Deus, onde Deus tem um plano particular com aquela pessoa. Então, Sansão, ele nasceu de um ventre estéril. Você vê que Deus ele quer fazer justamente aquilo que é mais difícil para provar o seu poder, para mostrar que ele age em todas as circunstâncias, que ele age na vida de todas as pessoas que precisam de um milagre. Então a mãe de Sansão já teve esse milagre de gerar Sansão. E Sansão, ele tinha a promessa de que ele não podia passar navalha na sua cabeça, que não podia beber bebida forte de vinhos e também que ele não podia tocar em mortos. Esses eram os requisitos que Deus deixou para a mãe de Sansão, para que ele fosse um servo de Deus ali escolhido e que cumprisse todo aquele chamado. Então a história de Sansão é uma história muito poderosa, é uma história muito linda, onde mostra o cuidado de Deus, ainda que aquela pessoa ela caia, ainda que aquele escolhido caia no pecado. Porque o que nos tira do propósito de Deus? O que nos tira do centro da vontade de Deus, a não ser o pecado? É o pecado que nos rodeia constantemente, querendo nos tirar do caminho, querendo nos tirar do caminho que Deus estabeleceu para cada um de nós. E pecado justamente, ele significa errar o caminho. Então, quando Deus tem um propósito na vida de alguém, o diabo ele quer fazer com que aquela pessoa venha pecar, que ele venha sair daquilo que Deus teve para ele ali. Foi o caso de Sansão. Sansão era um homem poderoso, a força de Deus estava com ele. Sansão ele feriu milhares com uma queixada de jumento. Sansão ele destruiu exércitos poderosos por causa da sua força. Deus tinha um plano. Deus queria usar Sansão para salvar aquele povo ali de Israel das lutas dos filisteus quando vinham saquear todos os seus pertences, vinham saquear suas riquezas. Então Deus fez com que Sansão nascesse para que fosse ali um auxílio para o povo de Israel, que Deus ia usar aquele menino, aquele homem, para que o povo de Deus não sofresse. Mas Sansão, ele caiu em desobediência. Sansão, ele, de todas as mulheres que tinham ali para ele se casar, ele foi justamente se engraçar para o lado de quem? De Dalila. Ele foi ali querer uma mulher daquele povo. E os pais de Sansão falaram para ele: mas tem tantas mulheres, você vai querer logo uma mulher dos filisteus? E Sansão não obedeceu. Depois, a desobediência de Sansão foi quando ele foi tocar num cadáver e ali tinha mel. Ele foi comer o mel ali daquele cadáver, ele tocou num morto. E depois o enigma que Dalila descobriu foi que eram as tranças de Sansão. Ele mentindo para Dalila que a força dele vinha do cabelo, só que não, vinha do Espírito Santo, da presença de Deus, mas ele mentiu, falou para Dalila que a força dele vinha do cabelo. Foi quando Sansão caiu completamente.
E aqui a gente aprende com a palavra de Deus que o escolhido de Deus, Deus está com ele em todo o tempo. Ainda que ele peque, ainda que ele saia do caminho, todavia o Senhor não abandona o seu escolhido. O Senhor está com o escolhido em todo o tempo. E Sansão, ele caiu porque ele revelou o enigma para Dalila. E ali conta a história que vieram os filisteus, amarraram ele, tiraram as tranças dele, vazaram os olhos de Sansão, furaram os olhos de Sansão. Usaram Sansão para divertir todo o povo numa festa. Faziam Sansão de bobo, com os olhos vazados, amarraram Sansão no moinho para que ele usasse a sua força. Então usaram Sansão para a vergonha, para o vexame. Isso a gente aprende que quando Deus nos escolhe e nós caímos na enganação do diabo, é justamente isso que o diabo quer. Que a gente fique sendo usado para zombaria. Que as pessoas olhem e falem, ali vai um ex-pastor, ali vai um ex-obreiro, ali vai um ex-frequentador de igreja, um membro da igreja, olha só como agora está bebendo, olha só que lá separou da mulher e agora só vive se prostituindo. É isso que o diabo quer fazer na vida daquele que é escolhido, porque o diabo ele odeia aquele com que Deus fez nascer por um propósito. Foi escolhido para um propósito. O diabo, ele fica todo o tempo querendo com que aquela pessoa caia em pecado. Porque daí dá o livre acesso para que ele venha agir na vida daquela pessoa. Que foi o caso de Sansão. Mas o interessante, o mais forte nessa história, é que Deus não abandonou Sansão. Ainda na morte dele, Deus não abandonou Sansão. Aqui em Juízes, no capítulo 16, no versículo 21, vamos ler aqui no 21. Então os filisteus pegaram nele, lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viraram um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Olha só, quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele cai em pecado, Deus pode fazer ele voltar. Né? Aqui fala que o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Aquele que cai, ele tem que voltar ao caminho e humildemente começar de novo. Aqui nos ensina isso na palavra de Deus, porque a Bíblia fala que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então, nada está perdido. Nada está perdido, né? Talvez você esteja passando por um momento em que você não tem mais forças para seguir a Deus. Não tem mais força para voltar à comunhão da igreja, a participar ali da Santa Ceia, a participar ali das campanhas de fé da igreja, a convivência com os irmãos, né, naquela fé. Você não tem, mas Deus te dá forças para isso, para você voltar, assim como Sansão. E Sansão, o que eu acho mais lindo é que Deus foi com Sansão, mas ele fez mais coisas na morte do que na vida. Olha só que lindo aqui, ó. No versículo 23. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se o coração, disseram: mandai vir Sansão, para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, qual os divertia. Quando fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao seu moço: deixa-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Então Sansão, ele estava cego. Os filisteus tinham furado os olhos dele. Então ele disse ao moço que estava ali guiando ele pela mão: me coloca entre aquelas 2 colunas
Você vê que quem tem o chamado de Deus tem um brilho diferente, tem uma força diferente. E Deus foi de novo com Sansão. Ele caiu, se raspou a cabeça e ele perdeu a presença de Deus, ele perdeu o Espírito de Deus que dava ali a força, mas ele se voltou a Deus e ele falou ao moço, me coloca ali entre essas duas colunas. E olha só, ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, peço-te que me lembres de mim e dá-me força só essa vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Então Sansão, ele clamou a Deus, para que Deus desse força, nem que seja aquela última hora ali na morte dele. Você vê que Deus, ele não olha para o cair, Deus, ele olha para o querer da pessoa ficar em pé e prosseguir. Deus, ele é um Deus que levanta, ele é um Deus que abençoa, ele não é um Deus que nos humilha, que nos passa na cara o pecado que a gente cometeu, ele não é o Deus que nos condena, é um Deus que nos levanta. Você vê que história mais linda de Sansão. E aí abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas no meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra. E disse, morra eu com os filisteus. E inclinou-se com a força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Olha só. Então Deus operou sobre a vida de Sansão mais na morte do que na vida. Deus, ele honra em todo momento. Deus honra até na hora da sua morte. O Senhor estará contigo em todos os momentos da sua vida. Pode crer. Pode crer na promessa que Deus fez para você. Pode crer, porque se Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe, como fez com Sansão, ele vai ser com você até na hora da sua morte. Isso que você está passando na sua vida é só um momento, é só um deserto. O deserto é uma passagem. Deserto não é lugar de morada. Deserto é uma passagem. Você vai passar por esse deserto. E Deus vai ser com você em todo momento. Assim como foi com Sansão. Essa história eu acho ela tão inspiradora, ela tão forte. Porque Sansão, ele tinha o Espírito de Deus. Mas por causa da sua desobediência, por causa da sua arrogância de não ouvir os seus pais, né, se casar com uma mulher que não era do povo dele e né, revelar o segredo a Dalila que não era para ter revelado, ele caiu, mas o Senhor o levantou, deu nova chance. O Senhor concretizou um desejo do coração de Sansão ainda na sua morte. Deus, ele é um Deus que ele está com o seu escolhido em todo momento. Então creia. Deus está contigo. Você pode pensar assim, Deus me escolheu, tenho promessa de Deus que eu ia propagar o evangelho, eu tenho promessa de Deus que eu ia ser muito usado por Deus, que eu ia ser luz do mundo e sal da terra, mas eu não vejo isso na minha vida. Eu vejo isso na vida dos outros, na minha vida não vejo. A palavra de Deus, as histórias bíblicas, os ensinamentos de Deus estão aqui na palavra de Deus, na palavra da vida, no livro da vida aqui, que é a Bíblia, para nos ensinar, para nos inspirar, para que nós venhamos entender que Deus deixou isso para que a gente confiasse na palavra dele. Ele vai ser contigo em todo momento. Ele está contigo em todo momento. A Bíblia diz que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. E ele viria para nos dar vida e vida com abundância. Então creia na promessa de Deus. Creia porque Deus vai realizar na sua vida.
Toma posse dessa palavra no seu coração e não esmoreça. Ainda que você esteja vivendo para ser motivo de chacota, ser motivo de divertimento de outros, ainda que você está vivendo um momento de humilhação, que outros se divirtam com a sua desgraça, como foi com Sansão, mas Deus vai te levantar de novo. O Senhor vai fazer resplandecer o teu rosto sobre ti, porque é tudo para a glória dele. Amém? Essa palavra encheu seu coração de esperança? Encheu a sua alma de esperança? Persevera, porque Deus vai te dar vitória. Ele está preparando. O melhor fica para o final. Deus vai reverter toda a história da sua vida em nome de Jesus. Vamos orar neste momento? Meu Deus, no nome do Senhor Jesus, meu Deus, nós te agradecemos por essa palavra, meu Deus, que nos enche o coração de esperança que o Senhor estará conosco em todo o tempo. Do tempo, meu Pai, do nosso nascimento até a nossa morte, o Senhor estará conosco e vai cumprir toda a promessa que o Senhor fez para nós. Nós cremos nisso, Pai, e te agradecemos porque o Senhor é Deus e é fiel para cumprir toda a promessa. Meu Deus, nós te agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Se você não é inscrito, você venha se inscrever neste momento, compartilhar, ativar o sininho de notificação para receber mais vídeos e até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus. Deus abençoe e tchau!